Chegamos a mais um vídeo de quinta-feira e claro que o nosso vídeo de hoje não poderia ser diferente. Comentaremos um pouquinho sobre a declaração do FOMC que trouxe para nós mais um corte de juros nos Estados Unidos, como também, é claro, a coletiva de imprensa com Jeremy Powell, tradicional logo após essa declaração. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi dito pelo presidente do Fed nas últimas horas e, claro, como o mercado vem precificando essas falas. Comentaremos um pouquinho também sobre as perspectivas para esse mês de novembro em relação à ação de preço do Bitcoin e, claro, os resultados da eleição norte-americana. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, direto ao que interessa. A gente vai começar falando um pouquinho sobre essa vitória do Donald Trump, que trouxe de volta a todos os mercados, mas principalmente para o mercado cripto, esse sentimento eufórico, né? Esse sentimento altista que trouxe, inclusive, novas all-time highs aí para o Bitcoin, renovou as esperanças de algumas altcoins que estavam paradas há um certo tempo e trouxe uma Solana a quase $200. Mas para eu não me alongar muito, mas para a gente poder sim comentar sobre essa vitória, até porque meu último vídeo nessa última terça-feira foi inteiramente sobre o que precisava ocorrer para o Donald Trump vencer e de fato isso aconteceu. Eu comentava na última terça que nas últimas 12 eleições, em 10, quem venceu Filadélfia venceu a eleição. E não só isso, quem venceu Filadélfia nas últimas 8 eleições também venceu em Michigan e também venceu em Wisconsin. Agora, com o resultado dessa eleição, das últimas 13 eleições, 11 quem venceu Filadélfia foi eleito e, claro, dos últimos 9 pleitos, quem venceu Filadélfia também venceu Michigan e Wisconsin, e certamente isso aqui foi determinante para a vitória de Trump. E claro, é válido a gente comentar que ele ganhou com uma certa margem, onde os 7 estados chamados os swing states trouxeram a vitória para Donald Trump, ou seja, 100% aí de vitória em todos esses swing states, nada para Kamala e tudo para Donald Trump. Saindo desse assunto inicial para falarmos um pouquinho sobre essa quinta-feira, que era muito provavelmente a quinta-feira mais importante aí do ano, ou pelo menos dos últimos meses, até porque veríamos aí dados econômicos, como também a declaração do FOMC trazendo para a gente mais um corte de juros em 25 pontos. Algumas coisas foram ditas pelo Jeremy Powell durante aquela tradicional coletiva, meia hora depois da declaração do Fed, e eu vou, é claro, trazer para vocês, a partir de agora, um breve resumo. Primeiro, alguns repórteres fizeram algumas perguntas relacionadas, é claro, ao novo presidente norte-americano e sua ligação com Jeremy Powell. Foi perguntado pelo Powell se ele pode ser mandado embora, ou seja, demitido pelo Trump, e ele falou que ele não pode ser demitido. E também, ao ser perguntado se caso Trump pedisse para ele deixar o cargo amigavelmente, ele disse também que não deixaria o cargo e cumpriria o seu mandato como presidente do Fed, que vai até maio de 2026. Ou seja, com isso dito, que ele não pode ser demitido, e claro, não que isso seja uma questão, até porque o Donald Trump, em outros momentos, antes mesmo de ser eleito, já havia elogiado Jeremy Powell, parece que teremos aí pelos próximos 1 ano e meio, né, 1 ano e 7 meses ali, pelo menos, ainda Jeremy Powell no controle do Fed americano. Então, muito provavelmente, esse é o rosto que continuaremos a ver durante as próximas declarações do Fed durante 2025, como também pela metade de 2026. E claro, quando perguntado em relação aos próximos passos, às próximas medidas de políticas monetárias a serem implementadas pelo Banco Central, primeiro em relação à próxima reunião do mês de dezembro, que vai ocorrer no dia 18, ele falou o seguinte, que vamos esperar os dados econômicos para ver como as coisas vão evoluir, mas não descartou que as taxas pudessem se manter estáveis e, claro, também não descartou um novo corte em 25 pontos, o que totalizaria um ponto inteiro nesse ano de 2024 de corte de juros. Nesse momento, o mercado precifica com 73% a probabilidade de um novo corte de juros. E claro, no decorrer do mês de novembro, como também no decorrer do início do mês de dezembro, com novos dados relacionados à economia norte-americana, a gente deve ver uma mudança aqui nesse panorama, ou indicando uma maior chance para um novo corte, ou
claro, uma maior chance aqui para a estabilização das taxas. Notem que, com as falas ditas por ele no dia de hoje, aumentaram de forma bem leve as possibilidades, em cerca de 5%, de não termos novos cortes de juros, ou seja, as taxas se manterem estáveis. Isso porque ele não descartou essa possibilidade e com isso vimos um leve aumento aqui nas probabilidades das taxas se manterem estáveis durante o mês que vem. Em relação a 2025, ele não descartou que o Fed continue a trazer novos aumentos de juros, mas a elevação não está nos planos do Fed, ou seja, isso seria algo negativo inicialmente, ou seja, caso a inflação voltasse a subir, o que seria um grande problema, e então ele não sabe o dia de amanhã, não sabe como a economia vai se portar nos próximos meses e por isso não descartou esse aumento. O que deve acontecer, claro, no início do ano que vem, a depender dos dados econômicos, são novos cortes que inclusive já estão sendo estipulados para o próximo ano. Chegando ao último tema do nosso vídeo, falando um pouquinho sobre essa movimentação inicial de ação de preço do Bitcoin durante o início do mês de novembro, que é conhecido como o famoso Moonvember, que acontece logo após o Uptober. Nos últimos ciclos foi dessa forma que aconteceu, ou seja, em 2012 para 2013, ali no ciclo, tivemos um grande mês de novembro. O mesmo aconteceu em 2017, o mesmo aconteceu em 2021 e, claro, o mesmo pode acontecer agora em 2024, até porque já começamos o mês de uma maneira muito favorável. Falando um pouquinho sobre as opções, algo inclusive que eu trouxe para vocês como forma de conteúdo aqui nas últimas semanas, a gente podia notar que muitas compras de call estavam sendo efetuadas visando o fim do ano, lá na região de 80 e até mesmo 100 mil dólares, e isso continua acontecendo, não só para o fim do ano, mas também para o fim do mês de novembro. A gente pode notar que grande parte das opções nesse momento são de calls e, claro, notem, são para compras de call no fim do mês de novembro, visando regiões de preço de 80 mil dólares, 90 mil dólares e algumas inclusive até 100 mil dólares no fim desse mês. Eu acredito que seja bem plausível que venhamos a alcançar 80 mil dólares no início da próxima semana, a depender, é claro, dos fatores econômicos e macroeconômicos que impactam na ação de preço do Bitcoin. Eu acredito que de repente até o final do ano de 2024, quem sabe não alcançamos aí patamares mais altos, alguns inclusive indicam que poderíamos alcançar os sonhados 100 mil dólares. Eu não vou ser tão otimista assim, eu acho, assim, minha opinião, que ficaremos com os 100 mil somente para o ano que vem. Por último e não menos importante nesse vídeo, eu acho que é válido a gente comentar, a dominância do Bitcoin subiu bastante nos últimos meses, a gente viu Benjamin Cohen, que é um grande influencer conhecido do mercado cripto, comemorando a chegada dos 60% de dominância para o Bitcoin, vimos um grande escoamento de dinheiro para o principal criptoativo do mercado e agora o que começa a acontecer é o que a gente chama de caminho para uma possível alt season, ou seja, o money flow entra para o Bitcoin inicialmente, depois de uma grande alta do Bitcoin, um aumento da dominância, o dinheiro começa a entrar para dentro de Ethereum, o Ethereum começa a fazer algumas oscilações no seu preço de forma favorável, que é o que vem acontecendo, vem flertando com os 2.900, muito provavelmente em breve deve alcançar os 3 mil dólares, se esse sentimento positivo no mercado se perdurar durante a semana que vem. E claro, o que acontece depois dessa fase 2 do Ethereum? Na fase 3 a gente começa a ver o Ethereum performar melhor do que o Bitcoin, comer parte da sua dominância, para então depois chegarmos à última fase, fase 4, conhecida como Alt Season, que muitos de vocês adoram, onde de fato começamos a ver as low caps e mid caps aí de altcoins começarem a ver esse escoamento de capital saindo do Bitcoin para o Ethereum e do Ethereum para então essas altcoins menores, né? A gente já começa a ver isso acontecendo em algumas altcoins, Solana chegando a 200 dólares, Chainlink começa a fazer algumas movimentações e em breve, caso isso aqui esteja correto por mais uma vez, como vem funcionando dessa forma em todos os últimos ciclos, poderemos ver sim o início de uma possível alt season. Dito isso, família, eu vou chegando ao fim do nosso curto vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido as informações trazidas e eu deixo o nosso próximo encontro marcado para esse final de semana. Fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o final e até a próxima.